Olá pessoal, meu nome é Vicente Silveira, eu sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou professor de Sociologia. Atualmente estou no meio de uma viagem de volta ao mundo, pela Ásia e pela África, junto com a minha esposa, Luana, que também é estudante de Ciências Sociais. Esse nosso canal, Transborda Mundo, surgiu com a ideia de mostrar algumas das histórias e aventuras que estamos vivendo ao longo da nossa viagem, mas também de compartilhar reflexões e aprendizados que vamos acumulando pelos países em que passamos. O vídeo de hoje é uma primeira tentativa de abordar um tema que tem nos fascinado nos últimos meses e que tem a ver com a relação entre a formação dos Estados Nacionais asiáticos modernos e as interações culturais e conflitos políticos entre os diferentes povos e etnias que habitam os seus territórios. Por isso, eu estou nomeando esse tema de etnologia política, um conceito que eu vou tentar definir melhor ao longo dos próximos vídeos. Sem mais delongas, no vídeo de hoje eu falarei sobre as origens do nacionalismo turco, certo? Eu estou gravando diretamente da Turquia. E minhas reflexões são todas baseadas nas impressões pessoais que nós estamos tendo ao longo da viagem, mas também na leitura de alguns artigos científicos e em várias conversas que tivemos com diversas pessoas, tanto na Turquia quanto em outros países de origem túrquicas pelos quais nós passamos nos últimos meses, né? E pessoas de diversas condições sociais e também de ideologias políticas e religiões variadas. Espero que vocês gostem e, se possível, curta o vídeo, siga o nosso canal, deixe um comentário aqui embaixo com as suas impressões, com as suas opiniões de forma educada. Ajude a gente a levar esse debate para mais e mais pessoas. Esse é o Transborda Mundo e o tema de hoje é nacionalismo turco. O nacionalismo é um tema latente no continente asiático. Entre todos os países que nós visitamos até agora, a sociedade turca é de longe a mais nacionalista. Esse vídeo busca investigar de forma sucinta a origem histórica desse fenômeno e seus efeitos práticos na sociedade turca atual. Em linhas gerais, pode-se dizer que a República da Turquia, fundada em 1923, é o resultado direto da confluência entre dois fatores históricos de longa duração. Em primeiro lugar, o processo milenar de migração dos povos túrquicos desde o norte da Ásia até a região da Anatólia. E, em segundo lugar, a formação e a expansão territorial do Império Otomano sobre os três continentes, Ásia, Europa e África, gerando uma sociedade multicultural sob domínio das elites turcas. Ao longo de nossa viagem pela Ásia, cruzamos diversos países com predomínio de populações de origem túrquica, isto é, que falam idiomas semelhantes, derivados de uma mesma raiz comum e que se identificam com uma mesma ancestralidade, baseada num tempo mítico lá atrás, muito difícil de ser datado com precisão, em que tribos irmãs teriam saído das montanhas altaicas, no centro-norte da Ásia, ali na região da Sibéria, e de lá teriam se espalhado em direção ao oeste e sudoeste do continente asiático, até chegarem nos séculos X e XI na região da Anatólia. Atualmente, as montanhas altaicas ou montes altais fazem a fronteira natural entre a Mongólia, o Cazaquistão e a Rússia, a parte siberiana da Rússia, de modo que os diferentes povos túrquicos estão hoje concentrados no centro-oeste da Rússia e nos diversos países da Ásia Central, em particular no Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e no Turcomenistão, além dos países do Cáucaso, principalmente no Azerbaijão. Nos tempos antigos, esses povos eram nômades e seminômades, deslocando-se por grandes distâncias e mantendo-se à margem das grandes cidades, principalmente as cidades que existiam na Ásia Central. Acredita-se que os primeiros turcos, ou turks, como eles mesmos falam, chegaram à Anatólia por volta do século X, por vezes em caravanas de comerciantes oriundos da Ásia Central, por outras servindo como mercenários nos exércitos árabes, que ora atacavam o Império Persa, ora atacavam o Império Bizantino. Justamente foi em contato com os árabes e posteriormente com os persas que os diferentes povos túrquicos foram progressivamente se convertendo ao Islã. Atualmente, seja na Rússia e na Crimeia, na Ásia Central, na China ou no Oriente Médio, praticamente todos os turcos são muçulmanos, o que se tornou um fator importante de identidade cultural e política entre eles, e que esteve na origem dos movimentos ditos pantúrquicos, que eclodiram na virada do século XIX para o XX, e que até hoje são a base para movimentos ultranacionalistas que defendem uma unificação entre os diferentes povos túrquicos contra as outras identidades étnicas que habitam a Turquia e os países vizinhos. Esses movimentos se tornaram famosos ao utilizarem símbolos identitários que fazem referência a Bozkurt, a mãe loba ou loba cinzenta, que no mito de origem desses povos teria dado à luz aos primeiros turcos nos Montes Altaicos, que aliás é um mito de origem que eles compartilham com os povos mongóis, que são originários da mesma região dos Montes Altais. Nos últimos anos, tornou-se comum ver nas partidas de futebol os torcedores e até jogadores repetindo os gestos com as mãos que simulam a cabeça de uma loba, e o que tem sido denunciado e punido como casos de xenofobia. No entanto, todo esse processo migratório e a identidade túrquica apresentados até aqui não são suficientes para entender o atual estado do nacionalismo turco. Será preciso entender a diferença sociológica entre o ser turk
ou seja, o indivíduo que descende etnicamente da linhagem dos povos túrquicos que vem lá desde Altai, e o ser turco, isto é, um cidadão da República da Turquia moderna. Para isso, precisaremos primeiro analisar brevemente a influência do Império Otomano sobre a formação da identidade política da atual Turquia. Como eu disse anteriormente, os turcos chegaram na região da Anatólia por volta do século X, ocupando a região noroeste do atual Irã, região que até hoje recebe o nome de Azerbaijão Oriental e que conta com uma grande quantidade de população de origem túrquica. No início do século XI, formou-se o primeiro império liderado por tribos túrquicas, o Império Seljúcida. Rapidamente ele ganhou terreno sobre outros reinos túrquicos, sobre a Pérsia e também sobre o Império Bizantino, transformando-se na principal potência do mundo islâmico da época, e bem no momento em que esse mundo estava rachado entre as lideranças sunitas dos antigos califados omíadas abássidas e as lideranças xiitas que cada vez mais ganhavam território, mas isso é motivo para vídeos futuros. Apesar de seu poderio, o Império Seljúcida não durou muito tempo. Menos de 200 anos depois, ele seria suplantado por outro agrupamento político de origem túrquica também, e que se tornaria famoso pelo nome de Império Otomano. Enquanto esse Império Seljúcida apareceu lá nas fronteiras da Anatólia, na atual região do Irã, o Império Otomano, ele já vai surgir na parte oeste da Anatólia, muito perto, inclusive, de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, na atual região da cidade de Bursa. Na historiografia europeia e ocidental, o Império Otomano é sempre conhecido como Império Turco-Otomano, justamente para reforçar essa identidade turca. Por quase 600 anos, os otomanos estenderam suas terras por todo o mundo mediterrâneo e também sobre os Balcãs, entrando em grande parte da Europa Oriental, e conquistando Constantinopla, capital de Bizâncio, em 1453, e transformando-a na cidade de Istambul, sim, a atual Istambul, que é hoje em dia a capital cultural da Turquia. Atualmente a capital política é Ankara, mas a capital cultural e onde mora a maior parte da população turca segue sendo Istambul. Ao longo de sua expansão territorial, o Império Otomano foi conquistando e incorporando diversos povos com culturas muito diferentes entre si, desde os idiomas falados até as religiões praticadas por eles. O Império Otomano é muito conhecido na política e na historiografia por ter concedido um grande grau de autonomia política, religiosa, Havia um trânsito constante entre as pessoas dentro dos territórios do Império, diferentemente de outros impérios conhecidos da época. Como Istambul era o centro da sua vida política e econômica, a região da Anatólia transformou-se num território multicultural, em que conviviam turcos, gregos, armênios, curdos, búlgaros, circassianos e árabes de diferentes etnias, entre centenas de outros povos minoritários. Então, se você imagina, que a Anatólia é esse pedação de terra que fica ali às beiras da antiga Constantinopla, justamente no encontro entre a placa continental da Ásia e da Europa, agora imagina toda essa região dominada por uma diversidade étnica gigantesca de povos, de línguas, de culturas, de alimentos, tudo isso, de religiões diversas, tudo um grande caldeirão cultural. Durante todo esse período, apesar do predomínio das elites turcas, o poder político e econômico era disseminado entre outras etnias, em particular os armênios e os curdos, de modo que seria muito difícil falar em uma identidade túrquica predominante, ou na existência de um nacionalismo turco naquela época. Este vai surgir apenas no início do século XX, com a dissolução do Império Otomano. O fim da Primeira Guerra Mundial ficou marcado na região pela vitória dos impérios ocidentais sobre a Alemanha e os impérios orientais, particularmente o Império Austro-Húngaro e o Otomano. Diante desse cenário, ambos colapsaram e seus territórios foram repartidos entre as grandes potências europeias, principalmente a Inglaterra e a França, e uma parte ficou para a Itália. Com medo de ver a divisão da Anatólia e a desintegração completa de seu domínio sobre a região, os turcos se uniram em torno de uma luta de independência nacional, liderada pelo grande general Kemal Atatürk, o principal responsável por expulsar primeiro os gregos e os armênios do país e fundar a nova República da Turquia em 1923. Ao longo das 2 décadas seguintes, sua principal missão foi estruturar esse novo Estado e forjar uma nova identidade nacional turca, não mais baseada na etnicidade dos povos túrquicos de que viemos falando desde o início do vídeo, e sim na condição de cidadãos residentes da Anatólia e desse novo Estado que surgia. Após séculos de mistura étnica entre os diferentes povos que coexistiram durante o Império Otomano, o turco moderno, o povo turco moderno, era muito diferente física e culturalmente, por exemplo, dos seus irmãos da Ásia Central, que nós vimos ali viajando pelo Uzbequistão, pelo Cazaquistão, pelo Quirguistão. Portanto, seria preciso inventar uma nova nação. Atatürk, então, empreendeu um conjunto de reformas políticas que levaram à separação radical entre Estado e religião, apesar de que o Islã fosse a religião predominante na maioria absoluta da população turca, quase 100%.
e empreendeu também a modernização das instituições do país nos moldes europeus, além da criação de uma nova língua turca, com palavras emprestadas dos demais idiomas falados na região, principalmente do árabe e do persa, mas também do curdo e do francês. Desde a década de 20, que tornar-se turco passa necessariamente por falar e escrever a língua turca, assim como defender intransigentemente o território nacional e a identidade política do país. Mesmo passados quase 90 anos de sua morte, Kemal Atatürk ainda é idolatrado em todo o país, como o pai fundador da Turquia moderna. Seus quadros, fotos e estátuas, principalmente, estão presentes em todas as praças, casas, instituições públicas e privadas do país, assim como nos discursos apaixonados dos cidadãos turcos quando falam de seu país e de sua nação. Sejam eles de direita ou de esquerda, sejam eles muçulmanos, cristãos, ateus, não importa. Atatürk é uma unanimidade nacional e o símbolo máximo do nacionalismo turco. Mas, obviamente, a invenção de uma nova nacionalidade não apagou automaticamente a diversidade étnica que existia antes da formação da República da Turquia. Embora armênios e gregos tenham praticamente desaparecido do mapa da Anatólia, há ainda uma forte presença de populações curdas e árabes, por exemplo, o que é motivo de muitos conflitos políticos e exacerbados sentimentos de xenofobia e racismo de ambos os lados. Ao longo desses 2 meses que temos viajado aqui por todas as regiões da Turquia, do norte a sul, de leste a oeste, tornou-se um lugar comum ouvir os turcos falando mal, muito mal, de árabes, curdos, armênios e gregos. Mas isso será assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e de seguir o nosso canal. A gente está começando apenas e a ideia é trazer esse tipo de debate para fomentar novas ideias, para discutir, conversar com vocês. Gostaríamos que deixasse seus comentários sobre as suas impressões, suas opiniões pessoais, artigos que tenham lido, referências que queiram dar para a gente. Tudo isso vai contribuir e conforme a gente for cruzando novos países, novas ideias vão aparecendo nas nossas cabeças e vamos compartilhá-las com vocês. E além disso, dentro do canal também temos vídeos com as nossas aventuras, as nossas vivências. Tentamos gravar algumas das coisas que nós estamos vivendo e experimentando enquanto viajamos. Esse é o outro lado do canal que vocês podem explorar também, tá bom? Muito obrigado, fiquem em paz, um forte abraço para todos.